Ele demonstrava a Cristo lealdade, fidelidade até a morte. Exemplo de fidelidade até a morte, exemplo de amor, de integridade, de compromisso, de dedicação e de altruísmo, de uma entrega por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Policarpo tornou-se uma prova verdadeira de lealdade ao Senhor Jesus Cristo e de testemunho, um homem, um servo de Deus, apaixonado por Cristo, pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo serviço de Cristo, pela unidade dos fiéis e pelo desejo de imitar a Cristo. Policarpo foi queimado, ele foi queimado publicamente no estádio, jogado então na arena para ser devorado pelos dentes das feras. Policarpo, ali ele foi lançado e ele não negou ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se prostrou diante do imperador, mas ele confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Foi ainda, querido, exatamente nesse contexto de grandes perseguições e de martírios dos mais diversos que a igreja de Esmirna, então, ela estava sofrendo, porque ela era fiel a Deus, era leal ao Senhor, tinha um compromisso com o Senhor, é uma igreja dedicada ao Senhor, era uma igreja compromissada com o Senhor, é uma igreja reconhecida pelas suas virtudes ao Senhor, uma igreja rica em princípios e valores diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que na cidade de Esmirna existia um grupo numeroso e muito influentes de judeus, principalmente no comércio, os judeus cuja sua religião ela era tolerada pelo Império Romano. Eles eram levados pela inveja de alguns que maldizia e caluniava e até acusava os cristãos diante das autoridades romanas. E essas pessoas, esses judeus que faziam parte da sinagoga ali, da igreja de Deus, mas que na verdade eram sinagoga de Satanás, eles não eram de Deus, da igreja de Deus, não fazia parte do povo de Deus, entre eles mesmos perseguiam então os cristãos. Os cristãos eram discriminados, os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram separados do contexto social, até mesmo por esses. Os cristãos não podiam comprar ou vender por manter fidelidade ao Senhor, eram fiéis ao Senhor, eles eram considerados marginalizados, diferentes por causa da sua fidelidade ao Senhor, eram tratados com indiferença por causa da fé cristã, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles professavam uma religião diferente da religião pagã do Império Romano. Eles professavam então o cristianismo, eles professavam o cristianismo verdadeiro, eles não se curvavam diante do Império Romano, eles não professavam uma religião pagã, eles tinham um alto preço a pagar, eles procuravam viver na integridade ao Senhor, eles procuravam viver assim, buscando ânimo, consolo no Senhor, buscando encorajamento no Senhor, eles procuravam viver combatendo o bom combate, vivendo de maneira piedosa ao Senhor, eles procuraram viver assim. Por isso, o apóstolo João traz então aqui esta palavra de consolo e de encorajamento para esses irmãos, para esta igreja, e encorajando em face do sofrimento, e diz aí no versículo de número 8, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
João escreveu e disse: estas coisas diz o primeiro e o último, Jesus Cristo, aquele que tornou a viver, que foi morto e tornou a viver. E Jesus disse: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus disse: conheça a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queridos, o Senhor Jesus, Ele conhece o sofrimento, Ele conhece a tribulação dos seus discípulos. O Senhor Jesus, Ele conhece as nossas aflições, as adversidades as quais nós passamos nessa vida. O Senhor conhece as nossas angústias, Ele sabe dos temores os quais nós enfrentamos nessa vida. Ele conhece e sabe das pressões as quais nós enfrentamos nesta vida. O Senhor, aquele que enfrentou sofrimento, que enfrentou humilhações em submissão ao Pai até a morte, Ele sabe de tudo quanto nós enfrentamos nessa vida. Jesus Cristo, aquele que teve que passar por tribulação, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer, que é homem de dores, que sabe o que é sofrimento, porque Ele enfrentou todos os sofrimentos, todas as agrúrias. O que nós enfrentamos é pouco, insignificante em relação ao que Cristo enfrentou por nós. Cristo enfrentou tudo isso, mas Ele venceu. Ele esteve morto, mas Ele vive, Ele venceu. Ele tornou a viver. A morte não pôde deter o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou de entre os mortos e Ele está assentado à direita de Deus Pai, mas é aquele que também que está presente conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo presente conosco nas horas difíceis, nos momentos de inquietações, de humilhações, nos momentos que atravessamos, de angústias, de dores, de temores, de tentações. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está presente conosco, que é aquele que nos diz: não temas. É aquele que nos diz: não temas as coisas que tens de sofrer. O mesmo Jesus Cristo que falou à igreja lá no passado, também Ele fala a nós: não temos as coisas que tem de sofrer. O nosso futuro é incerto, não conhecemos o amanhã, mas o Senhor, Ele conhece tudo. Ele diz: não temas o que vai acontecer amanhã, as coisas que tem de sofrer. Se tivermos que passar por lutas e tribulações como Jó passou, nós devemos então confiar nos propósitos do nosso Deus, confiar nos propósitos de Deus, que Deus não se frustra em nenhum dos seus planos. Deus é o Deus providente, Deus é o Deus soberano que está na direção de todas as coisas. O que Ele requer de nós, Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Ele está falando desse nosso futuro aqui, que está nas mãos dEle. Ele nos encoraja, o Senhor nos encoraja, nos anima a vivermos diante dEle em fidelidade e integridade a Ele. Ele diz: não temas, você não precisa ter medo. A sua vida está nas mãos do Senhor, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, é Ele que cuida de nós. Em face das adversidades que enfrentamos nessa vida, nós temos Jesus Cristo conosco, que conhece cada situação a qual nós enfrentamos, e é Ele que está sempre presente conosco, que sabe de todas as coisas a respeito das nossas vidas. Ele que nos apoia, que nos consola e que nos anima durante esse tempo que nós enfrentamos, durante esses momentos que passamos nessa vida. Jesus Cristo, Ele disse na sua palavra, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo Jesus nós somos encorajados a enfrentar as adversidades por meio de Cristo, que venceu todas as coisas, até mesmo as perseguições. Jesus Cristo, Ele disse também, além de João,
16:33, ele disse lá em João 15:18, o Senhor Jesus Cristo falou: olha, vocês serão odiados por minha causa, assim como eu fui odiado, vocês também serão odiados por minha causa. Nós somos encorajados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a despeito daquilo que nós haveremos de enfrentar nessa vida, e Ele então é aquele que nos capacita a vencer todas as situações aqui nesta vida. Ele é que nos dá a capacidade para que estejamos prontos, se necessário, até morrer por amor a Ele, assim como fez Policarpo. Queridos, eu gostaria de estar encerrando nesse momento essa mensagem, que você possa, querido, estar sempre disposto a servir ao Senhor, a servir com lealdade, com disposição no seu coração, como fez Policarpo, como fez o apóstolo João e muitos outros, o apóstolo Paulo, Estevão, Daniel, que foram fiéis ao Senhor. Nós somos chamados também a viver em fidelidade ao Senhor no nosso tempo, em meio das circunstâncias as quais nós enfrentamos nessa vida, e se abrir mão do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, queridos, que você tenha que passar por lutas, por tribulações, por tamanhas sejam as aflições que você tenha que enfrentar nessa vida, continue sendo fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, dedicando sua vida ao Senhor, mantenha-se firme no Senhor, não desista da sua caminhada de fé no Senhor. O Senhor nos encoraja a não temer em face das lutas e das adversidades, ainda que sejamos atingidos fisicamente, ainda que sejamos atingidos, que viemos a passar por qualquer situação inesperada nessa vida, ainda assim nós somos encorajados pelo Senhor a sermos firmes ao Senhor até a morte, vivermos em fidelidade a Deus até a morte, como muitos servos do Senhor fizeram no passado. O apóstolo Paulo, ele diz: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Paulo foi fiel ao Senhor até a morte. Ele diz, ele então no último momento da sua vida, ele fez essas declarações. Que sejamos fiéis então ao nosso Deus em tudo. Vamos orar ao Senhor, queridos. Deus nosso Pai, te agradecemos neste momento pela tua palavra lida, a qual nós, ó Deus, discorremos, observamos os teus preceitos, procuramos tirar lições para as nossas vidas, Pai. Traz edificação ao nosso coração, sempre por meio da tua palavra, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, aos nossos irmãos das congregações, ó Deus, também, ó Deus, a igreja de Alto Paraíso. Sustente a todos os teus servos, o pastor Ricardo, o conselho dali de Alto Paraíso, os presbíteros, família do pastor. Nós rogamos, Deus, abençoe, Senhor, todas as congregações, ó Pai, do nosso presbitério, as igrejas, os pastores, os nossos irmãos aqui em Colinas, também em Vila Boa, em Rio Preto, em São Jorge. Deus, abençoe a nossa vida, o nosso ministério, sustenta minha vida, minha família, dê capacidade, sabedoria e fidelidade para viver para a glória do Senhor, ó Deus, e tão somente fazendo a vontade do Senhor. Eu te peço, ó Deus, essas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que têm passado por um momento de adversidades. Abençoe a vida da Nelza, sustente a vida do Neiraldo, livra os nossos irmãos dessa pandemia. Nós te pedimos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém.